Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, não é verdade? Hoje é mais uma aula gravada, mais uma aula remota, que compõe a base curricular do sexto ano. E com relação ao sexto ano, nós vamos, sexto ano de História, e com relação ao sexto ano, nós vamos adentrar de forma mais específica com relação ao governo de Otávio Augusto. Otávio Augusto foi aquele que fez parte, aquele governante que fez parte do segundo triunvirato, aproveitou-se de uma situação política e militar favorável, foi vencendo os outros dois que faziam parte do segundo triunvirato e acabou promovendo a instalação do Império Romano. Vale destacar que a instituição do Senado existia nesse período, vai perder força sim. No entanto, por outro lado, ela vai continuar com a menor intensidade, com a menor força. Deu para entender? Então o Senado vai agora continuar existindo durante esse período imperial em Roma. Deu para perceber? Pronto. E aí a gente vai, com isso, nós vamos ter a noção de como o governante Otávio Augusto, agora imperador, vai tentar lidar com essa situação. Não é? Sabendo que o Senado perdeu força, mas ele continua ali, resistindo bravamente. E vamos conhecer os períodos, as subdivisões do Império Romano. Eu já mencionei sobre isso, dizendo que os historiadores têm essa característica, essa forma de ver as situações. Que forma essa, professor? Sempre está subdividindo os conteúdos históricos, os períodos históricos. Para quê? Para que a gente tenha uma percepção melhor, passe ali a fazer análise e reflexões sobre os períodos que foram vivenciados. Portanto, quando a gente observa as medidas tomadas por Otávio Augusto, vai ser medidas que ele sabe que ele precisa de estabilidade política para governar. E para ter estabilidade política em seu governo, Otávio Augusto faz algumas concessões, toma algumas medidas visando o bem-estar do povo. Mas esse bem-estar é para favorecê-lo, para que o povo não se organize em revoltas e queira tirá-lo do poder. Quando a gente tem ali a política do pão e circo, é com esse objetivo. Ele põe em prática essa política do pão e circo, da alimento e diversão para a população, objetivando que a população não vá se revoltar, não tenha um senso crítico apurado, não perceba o que de fato está acontecendo em Roma. Não é verdade? Pronto. Vamos lá. Convido vocês para que vocês possam abrir o nosso livro na página 251, que trata aí do governo de Otávio Augusto, que diz assim, o segundo parágrafo, preste atenção aí. Otávio Augusto abalou o poder político. Vamos lá? Foi lá, pegou o livro, está acompanhando agora. Isso, muito bem, viu? Você vai longe. Otávio Augusto abalou o poder político dos senadores, do exército e da própria população romana. Seu governo, embora bastante centralizador, trouxe uma série de reformas que contribuíram para ampliar a sua popularidade. Isso foi importante para acalmar o povo, principalmente os plebeus, que não tinham mais participação nas decisões.
Esse governo desviava a atenção dos romanos. Olha aí, aquilo que eu acabei de falar, né? Desviava a atenção dos romanos, fazendo com que, estimulando lutas de gladiadores, com distribuição de pão e às vezes vinho, e outros eventos na tentativa de encobrir os problemas sociais vividos em Roma. Então Roma não era um paraíso, não estava do ponto de vista social e econômico vivendo muito bem. Não, havia ali contradições, havia ali conflitos sociais, principalmente entre plebeus e patrícios. A gente já sabe disso, hein? Volta aí, busca lembrar aquilo que já foi dito, que foi explicado pelo professor. Tá bom? Prosseguindo aí. Essa política ficou conhecida como pão e circo. Nesse período, inaugurou-se uma fase de relativa tranquilidade, chamada de Pax Romana, paz romana. Para Otávio Augusto, Roma deveria interromper seu processo de expansão, garantindo a defesa dos territórios já conquistados, para consolidar o domínio. Essa poderia ser a saída da crise socioeconômica por qual passava o Império. Otávio Augusto morreu em 14 depois de Cristo e indicou como sucessor seu enteado Tibério. O período entre 14 DC depois de Cristo e 235 depois de Cristo ficou conhecido como o Alto Império Romano, e nele existiram 4 dinastias: a dinastia Júlio-Claudiana, a qual pertencia Tibério, a dinastia Flaviana, Antonina e Severa. Severa por conta de Severo. Roma havia atingido um tamanho gigantesco. Eu já afirmei isso, não foi? Roma ficou um espaço territorial, já demonstrei também através de mapas aqui. Vou só relembrar, tá bom? Olha esse mapa aqui. Perceba, em laranja aí mais intenso, mais forte, o território de Roma, como estava formado, o gigantismo de Roma, né? Perceberam? Pronto. Né? E as estruturas montadas nas relações com as províncias, ainda no governo de Otávio Augusto, não eram mais suficientes. O título de cidadania foi concedido a todos os aristocratas das províncias conquistadas pelos romanos. Os primeiros a se tornarem cidadãos foram os povos da Gália e da Espanha, em seguida o Oriente Grego e a antiga Cartago, no norte da África. Essa ação acalmava a insatisfação das elites de cada província, facilitando o controle sobre todo o Império Romano. Então, a estratégia muito sábia de Otávio Augusto. A população mais pobre, ele fornecia pão e circo. Para a população mais rica, ele estabelecia ali títulos de nobreza, de cidadania para aqueles mais ricos. Então, com essa situação, com esse tipo de atitude, ele conseguiria agradar os mais pobres e os mais ricos, facilitando a sua estabilidade, facilitando o momento em que ele consegue se equilibrar nessas duas situações, sem ser incomodado, por enquanto,
sem ser incomodado. Nós devemos evidenciar, nós devemos entender que essa prática era uma prática de muita esperteza para que ele pudesse governar e ter estabilidade, para que as pessoas não se atrevessem a ir contra ele. Essas classes sociais, as mais diversas, os mais ricos e os mais pobres, estavam ali satisfeitos, sem qualquer reclamação. Podia até ter em algum momento alguma reclamação, mas logo em seguida essa reclamação era esquecida pelo fato de estarem sendo beneficiados. Não era um benefício de grande porte, não, muita coisa não, mas não era preciso nem muita coisa. Então, era preciso agradar na medida correta. E sabiamente, um ponto a ser destacado, o Otávio Augusto conquistava isso, realizava isso, e estava colhendo os benefícios das suas ações. Vamos para a página 251, que diz assim: Baixo o Império Romano e o fim de Roma. Nós tivemos o Alto Império, que é o período do auge das dinastias, logo após o governo de Otávio Augusto, como já mencionei, vai ter algumas dinastias. E vamos observar agora o momento de crise de Roma, do gigantismo, não é? A questão favorável com a condição de escravo, dos escravos fornecendo toda a mão de obra necessária para que o Império Romano pudesse se desenvolver e a economia romana pudesse crescer. Agora nós vamos identificar um período de dificuldades, de crises, tá bom? O Baixo Império Romano, fim de Roma. Página 252. As crises política, econômica e social ocasionaram a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. O tamanho do império e sua complexidade causavam sérios problemas de administração. Ademais, as diferenças culturais de cada província dificultavam bastante a organização do Estado romano. O fim do Império Romano do Ocidente passa por questões políticas e econômicas, mas também culturais, principalmente religiosas. O livro traz alguns fatores que vão ser determinantes para a queda do Império Romano: fator religioso, fator político e fator econômico e militar. Vamos lá? Isso. Fator econômico. Os altos investimentos feitos no exército para estabelecer o controle sobre um império tão grande e complexo geravam muitas despesas e dívidas desde o século III d.C. O dinheiro que poderia ser destinado ao comércio e à produção agrícola de Roma era usado nas questões militares, o que gerou séria crise financeira, desvalorizando inclusive a moeda romana. Somada a isso, estava a crise escravista. Para manter escravos tornou-se caro, embora não se pagasse pela escravização. Era investido muito dinheiro nas guerras, que levavam a escravizar os derrotados. As doenças e consequentes mortes aumentavam as despesas do império. Passou-se a usar, então, o sistema de colonato. Os camponeses negociavam com os grandes proprietários para trabalharem em suas terras. Em troca, teriam direito à proteção e uma pequena parte do que fosse produzido para a sua sobrevivência. Inicialmente, isso ocorreu de forma espontânea, pois a crise financeira aumentou o desemprego, principalmente entre os plebeus camponeses. Então, o desemprego, as dificuldades financeiras, os plebeus mais afetados
tudo isso vai ocasionar a queda de Roma. Nós vivenciamos agora a questão econômica. Não é? Vamos agora para o fator político, que vai fazer com que Roma, o Império Romano, venha a declinar, venha a cair, venha a não existir mais. Fator político. A crise econômica foi um dos motivadores do caos romano, bem como as disputas políticas entre as estruturas da sociedade, que só aumentavam. Aos poucos, tanto senadores quanto comandantes militares passaram a disputar os principais cargos políticos, enfraquecendo o império. Esse cenário possibilitava a invasão de outros povos chamados de bárbaros. Os ostrogodos e visigodos, povos germânicos, por exemplo, eram constantemente atacados pelos hunos. Aqui ao lado, na página 253 do nosso livro, tem sempre aquele item que eu já mencionei, que é o item do link, né? Que diz assim, explicando com mais detalhes algum item importante, ó. Algum termo importante. Os povos germânicos, conhecidos como povos bárbaros, habitavam as terras do norte e nordeste da Europa. Conviveram muitas décadas de forma pacífica com os romanos. Muitos se tornaram soldados mercenários que atuavam no exército imperial. E os hunos, que acabamos de citar, eram povos que habitavam o Império Huno na Eurásia, entre Europa e Ásia, chamando Eurásia. Eram nômades e seminômades, deslocavam-se de acordo com a necessidade de saques a serem feitos. Seu principal líder era Átila, o rei dos hunos. Prosseguindo aqui, voltando, os ostrogodos e visigodos, por exemplo, eram constantemente atacados pelos hunos e acabavam entrando nas fronteiras romanas para se proteger. Outra política que enfraqueceu o Estado romano foi sua divisão. Em 284 d.C., o imperador Diocleciano, pressionado pela crise econômica e política, sentindo dificuldade para administrar o império com grandes extensões, estabeleceu a chamada tetrarquia. Assim, o Império Romano seria dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E haveria dois co-imperadores, os Augustos, que governariam cada um deles. Ambos os Augustos teriam um auxiliar direto que receberia o título de César e mais tarde seriam também um co-imperador. Nessa tentativa de Diocleciano, foi uma tentativa de minimizar os conflitos e organizar as regiões que estavam sob domínio romano, né? E esses co-imperadores. Mas esses co-imperadores não vão surtir um efeito muito grande. No início até que sim. Em seguida, com o passar do tempo, os conflitos e as disputas, as vaidades vão prevalecer. Na página 253, nós temos esse mapa aqui, ó. Em verde, o Império Romano do Ocidente. Em amarelo, laranja, é o Império Romano do Oriente. Deu para entender? Deu para perceber bem? Isso. Esse mapa é interessante. Olha aí. Tá bom? Isso. Pronto. Espero que vocês tenham compreendido aqui, feito essa leitura. Essa observação. Logo embaixo tem essa legenda.
A legenda mostra aí um mapa, a divisão do Império Romano. E aqui nós temos, logo embaixo desse mapa, nós temos, em 330 d.C., o então imperador Constantino unificou o império, mas estabeleceu como capital a cidade de Constantinopla na parte oriental. Assim, essa região ficava cada vez mais fortalecida, enquanto a parte ocidental estava numa crise sem fim que levaria à sua queda em 476 d.C., durante o governo de Rômulo Augusto, derrubado após a invasão dos bárbaros. Indo para a página 254, encontramos aqui o fator militar para a queda de Roma, né? Fator militar para a queda de Roma. Diz assim: sabemos que o exército, desde a fase republicana, foi uma das bases importantes da organização política de Roma, sendo usado para estabelecer a defesa territorial fundamental para que o expansionismo se concretizasse. No Império, desenvolveu-se uma crise militar devido a dois fatores. Primeiro, a necessidade do imperador manter os chefes militares do seu lado. Diante disso, evidentemente, para não correr risco de ter um golpe, ele vai aumentar os salários militares e as terras conquistadas das novas províncias foram dadas aos integrantes do exército, bem como cargos políticos importantes de Roma, com o surgimento da ordem equestre. O outro fator para desenvolver o Império Romano, a entrada dos povos germânicos em território romano, além do aumento da população, já que tinha de lidar com o problema das poucas terras. Muitos bárbaros foram inseridos no exército de Roma, sendo chamados de mercenários. Mercenários são soldados que lutam de forma temporária, são contratados mediante pagamento de salários, que o militarismo chama de soldo. Soldo. Tá bom? Bem, pessoal, vou concluindo por aqui, acreditando que você absorveu conhecimento. Na próxima aula nós vamos observar a queda do Império Romano a partir da visão religiosa. Vamos também realizar exercícios para que o conteúdo histórico seja ali consolidado na sua mente. Tá bom? Forte abraço, que você tenha compreendido. Qualquer coisa me procure pelo aplicativo. Olá, pessoal. Tchau para vocês e até mais.